E se eu te dissesse que o mundo é muito mais estranho, inteligente e surpreendente do que parece no seu dia a dia? Tem coisas acontecendo ao seu redor o tempo todo, e você quase nunca percebe. Um detalhe no seu corpo. Uma regra escondida na natureza. Um fenômeno tão absurdo que parece invenção. Hoje, eu vou te mostrar 10 curiosidades que podem mudar a forma como você vê o mundo. E a melhor parte? Depois da última, você talvez nunca mais olhe para as coisas comuns do mesmo jeito. Curiosidade número 1. O maior deserto do planeta não é o Saara. É a Antártida. Isso mesmo. Quando a gente ouve a palavra deserto, imagina areia e calor. Mas, na verdade, deserto é uma região com pouca precipitação. E a Antártida recebe pouquíssima chuva ou neve ao longo do ano. Então aquele continente gigantesco, coberto de gelo, entra na categoria de deserto. É um lembrete poderoso de que a aparência engana. Às vezes, o lugar mais vazio do mundo parece justamente o mais cheio. Curiosidade número 2. A banana é uma baga de verdade, e o morango não é. Parece pegadinha, mas é botânica pura. Na ciência das plantas, baga não significa simplesmente uma frutinha qualquer. Existe uma definição específica, e ela coloca a banana dentro dessa categoria. Já o morango fica de fora porque aquela parte vermelha não é o fruto principal. Os pontinhos na superfície é que carregam as sementes. Incrível, né? Uma palavra simples pode esconder uma regra muito mais complexa do que a gente imagina. Curiosidade número 3. O polvo tem 3 corações e sangue azul. 3 corações. Em vez de um sistema simples, esse animal resolveu apostar pesado na sobrevivência. 2 corações mandam sangue para as brânquias, e o terceiro distribui para o resto do corpo. E o sangue é azul porque, em vez de ferro, ele usa cobre para transportar oxigênio. Parece ficção científica, mas é evolução. O mar criou soluções tão diferentes que, perto delas, a nossa biologia parece quase básica. Curiosidade número 4. Os tubarões são mais antigos do que as árvores. Pense nisso por um segundo. Antes de existirem florestas como conhecemos hoje, já havia tubarões nadando pelos oceanos. Fósseis mostram que essas linhagens existem há mais de 400 milhões de anos. As primeiras árvores surgiram depois. Muito depois. Então, quando você olha para um tubarão, está olhando para uma história viva que atravessou eras inteiras do planeta. Ele não é só um predador. É uma memória antiga da Terra. Curiosidade número 5. Você não é só você. Seu corpo é um ecossistema ambulante. Há trilhões de células humanas trabalhando sem parar, mas também existe uma quantidade gigantesca de micro-organismos vivendo com você, principalmente no intestino. A ciência já revisou aquela ideia antiga de que haveria 10 vezes mais bactérias do que células humanas. Mesmo assim, a verdade continua impressionante. Somos uma parceria biológica. Um organismo humano com uma multidão invisível ajudando na digestão, na defesa e no equilíbrio. Você nunca esteve realmente sozinho dentro de si mesmo. Curiosidade número 6. A água pode existir em 3 estados ao mesmo tempo: sólida, líquida e gasosa. Isso acontece no chamado ponto triplo, em condições específicas de temperatura e pressão. É um daqueles momentos em que a física parece brincar com as nossas certezas. A água, que parece tão comum, se comporta de formas completamente diferentes dependendo do ambiente. O líquido do seu copo é o mesmo elemento do gelo e do vapor. Só que o contexto muda tudo. E esse detalhe vale para muito mais coisas do que a ciência. Curiosidade número 7. Você tem um ponto cego na visão.
Literalmente. No lugar onde o nervo óptico sai do olho, não existem fotorreceptores. Mesmo assim, você não vê um buraco preto na frente de tudo. Sabe por quê? Porque o cérebro preenche a lacuna automaticamente, usando padrões, cores e informações ao redor. Ele monta uma imagem contínua para você. Ou seja, sua visão não é uma gravação perfeita da realidade. É uma construção. Bonita, útil e, às vezes, enganosa. Curiosidade número 8. Um raio pode virar pedra de vidro. Quando uma descarga elétrica atinge areia rica em sílica, o calor extremo pode fundir o material e criar estruturas ocas chamadas fulguritos. Eles parecem tubos naturais, quase como fósseis de relâmpago. Pense no nível de energia envolvido nisso. Em poucos segundos, o chão pode ser transformado por uma força brutal e silenciosa. É a natureza deixando marcas físicas de um instante quase impossível de prever. Curiosidade número 9. Sua mente acha que todo mundo está prestando atenção em você o tempo inteiro. Mas, na verdade, quase ninguém está. Isso é conhecido como efeito holofote. A gente superestima muito o quanto os outros percebem nossa roupa, nosso erro, nossa expressão ou aquele momento constrangedor. O cérebro exagera a cena porque quer proteger a nossa imagem social. Só que, na maioria das vezes, as pessoas estão ocupadas demais com a própria vida. Respire. Nem tudo é tão observado quanto parece. Curiosidade número 10. Algumas tartarugas conseguem sobreviver no frio com pouco acesso ao ar usando até a cloaca para respirar. Parece estranho, mas é uma adaptação real em certas espécies. Em água fria, o metabolismo desacelera, e o corpo entra no modo de economia extrema. Assim, elas conseguem absorver oxigênio dissolvido por superfícies especializadas e aguentar longos períodos submersas. A vida encontra caminhos impressionantes para continuar, mesmo onde parece não haver saída. E talvez essa seja a maior curiosidade de todas. O mundo não fica menos incrível quando você entende como ele funciona. Ele fica ainda mais fascinante, porque cada detalhe explicado não destrói o mistério. Só revela que a realidade já era extraordinária desde o começo. O deserto pode ser de gelo. A fruta pode estar errada no nome. O seu cérebro pode completar o que você nem percebeu que faltava. E o que parece comum, na verdade, está cheio de segredos. No fim, são essas pequenas descobertas que mudam a nossa perspectiva. Uma informação aqui, um fenômeno ali. E de repente, tudo parece maior, mais vivo e muito mais curioso. Se inscreva para mais curiosidades.